Boa noite, está no ar mais uma edição do Revista Nacional. Hoje nós vamos debater três principais temas que marcaram a semana. O primeiro, que é a abdicação do chefe de Estado em participar na abertura dos Jogos Olímpicos de Japão em solidariedade às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Vamos também abordar a situação das linhas aéreas de Moçambique e, por fim, a condenação de David Simango, ex-edil de Maputo. Os nossos convidados, normalmente temos três convidados em estúdio, nomeadamente Silvério Ronguano, muito boa noite, bem-vindo à Revista Nacional. Julião Arnaldo, muito boa noite, bem-vindo. E Dr. Adriano Novunga, que é diretor do CDD. Boa noite e bem-vindo ao programa. Bem, começamos sempre com os assuntos que marcam a semana. Começo consigo, Silvério Ronguano. Bom, queria cumprimentar primeiro os telespectadores e cumprimentar também os colegas do painel. Boa noite. Eu escolhi como tema da semana esta festa que o MDM começa, portanto, com a eleição do novo presidente, em que efetivamente estamos agora nas primárias, em que os candidatos, os pré-candidatos, aqueles que têm interesse em participar, portanto, nesta eleição, tanto como eleitores e como eleitos, começam a se apresentar aos companheiros, começam a enamorar o eleitorado, começam a fazer a auscultação para saber se efetivamente esta linha que o MDM vai tomar nos próximos 5 anos. Penso que o momento de festa é uma grande escola da democracia por esta abertura para que todos os membros do MDM, os simpatizantes, todos aqueles que querem, possam participar nessas reuniões da auscultação, de pré-candidatura, das primárias, apoiando este e aquele, com vista a encontrarmos de fato o grande timoneiro, aquele que vai poder substituir o nosso líder insubstituível, o engenheiro David Simango. Penso que é uma grande escola de democracia esta abertura em que qualquer pessoa, qualquer membro possa efetivamente apresentar esta abertura às sedes provinciais, distritais, para que os candidatos, pré-candidatos, possam ali aparecer e apresentar as suas propostas. Penso que o MDM está a fazer jus a este adjetivo, Partido Democrático, porque é o único partido que é o movimento democrático de Moçambique, Moçambique para todos. Eu penso que é este o partido com que nós sonhamos, um partido que quer fazer a diferença, um partido que quer se fazer notar pela sua democraticidade, pela participação e pela sua inclusão. Portanto, eu queria, de fato, parabenizar todos os companheiros que estão a participar nesta festa e toda a sociedade moçambicana, porque é convidada também a dar força a participar de uma verdadeira escola de democracia, de inclusão do Moçambique para todos. E muito obrigado. Muito obrigada, Julião Arnaldo. Boa noite, Moçambique. Boa noite, colegas do painel e assim. Para a edição de hoje, eu escolho como tema de fundo a recente notícia posta a circular na semana que hoje termina, que tem a ver com a suposta colocação de minas terrestres no centro de Operações Norte, relacionada com o conflito que tem a ver com Cabo Delgado. E, sobretudo, na mesma semana em que o Ministério da Defesa Nacional veio a público de forma tempestiva repudiar e refutar as acusações que pesam sobre si, sobretudo recordando a esses órgãos de comunicação social e à sociedade moçambicana de uma forma geral, que Moçambique, para além de ser um Estado democrático, é signatário de várias convenções internacionais, uma das quais a Convenção da Ottawa, onde comprometeu-se a combater ou a desmilitarizar a questão das minas em Moçambique, razão pela qual, em dezembro de 2015, Moçambique foi declarado um país livre de minas. Mais do que isso, preocupa-me quando o órgão de comunicação social, com a responsabilidade que tem de informar e, sobretudo, partilhar o que é verdade, furta-se de uma das principais vocações. Quando ganha-se uma informação, quando tem-se um furo de uma informação, passo-me o termo, é de praxe que essa informação seja verificada. E me parece que esse órgão de comunicação social não fez esse trabalho de base, eventualmente
por razões que eu descuso neste momento, porque não desconheço-os, mas aqui quero mais uma vez chamar a atenção à necessidade do engajamento patriótico, não apenas da sociedade no geral, mas também dos órgãos de comunicação social e das organizações ou das forças vivas da sociedade moçambicana, com vista a ter sempre o cuidado, quando se pretende informar ou partilhar o tema da informação, essa informação seja verificada para não se correr o risco de fazermos o jogo dos terroristas ou daqueles que neste momento lutam contra o Estado moçambicano, no caso concreto dos terroristas ou a junta militar da RENAM. Muito obrigada. Dr. Adriano Novunga. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, colegas. O facto da semana, do meu lado, é o lançamento do movimento cívico para dizer não às portagens na estrada circular. Este é o movimento da sociedade civil para dizer não a estas portagens, porque elas são claramente inconcebíveis por um conjunto de fatores. A estrada circular, o objetivo principal era de facilitar a mobilidade, mas acima de tudo permitir a integração de uma área metropolitana na cidade de Maputo, que facilitasse o crescimento urbano e permitisse a ligação entre a cidade de Maputo e Marraquém e, quiçá, a cidade da Matola. Neste momento, com a estrada circular feita, ainda em conclusão, se estão a montar portagens. A estrada circular foi feita com um dinheiro público, com uma dívida que o Estado moçambicano contraiu em credores internacionais, e este valor já está a ser pago pelos moçambicanos através dos mais variados impostos. Em estradas públicas, estradas feitas com o dinheiro público, não se constroem portagens. As portagens são uma modalidade que os Estados encontraram para incentivar a participação do setor privado nas obras públicas. O setor privado constrói as infraestruturas e coloca a portagem para poder recuperar o seu dinheiro. Não é o caso. Os moçambicanos já estão a pagar, por um lado. Por outro lado, estas portagens, 4 portagens que dividem bairros, que impedem o desenvolvimento urbano na província de Maputo, são portagens desnecessárias, são portagens redundantes e não há, tal qual nós sabemos, estudos que mostram a necessidade dessas portagens. Esta é uma situação. Mas a outra, se olharmos para a governação de todo este emaranhado de coisas, vamos ver que quando se concluiu a estrada circular, se colocou, as obras foram feitas pela Maputo Sul, que era uma entidade pública. Esta foi extinta e no seu lugar foi constituída uma outra entidade detida pelo Fundo de Estradas. Esta entidade constituída e detida pelo Fundo de Estradas já permite a participação de privados. E isto aqui é o caminho que a elite corrupta que dirige o Estado encontrou para fazer uma coisa muito simples. Colocar o Estado moçambicano a ir buscar endividamento, fazer as obras e, com as obras já feitas, colocar portagem para colher dividendos. Porque, uma vez concluídas as portagens, os dirigentes do Estado moçambicano vão entrar como acionistas desta entidade que faz gestão das portagens, sem qualquer tipo de investimento. Este é o padrão de expropriação do Estado, é o padrão do empobrecimento e, sobretudo, é o padrão que os dirigentes encontraram para travar o desenvolvimento. Isto numa perspectiva mais de nós como sociedade civil. Mas se olharmos para tudo isto num quadro de razão econômica, que acredito que os dirigentes foram nomeados lá porque estudaram, não faz sentido colocar portagens naquela zona, porque vão impedir o desenvolvimento da Macaneta. Macaneta hoje serviria de uma zona
de atração de turistas, porque Macaneta tem ondas naturais maiores que as ondas que Durban tem. E se olharmos a posição estratégica de Macaneta em relação a Nelspruit, todos aqueles turistas de Nelspruit que vão para Durban passariam a ir para Macaneta, desenvolvendo. Aliás, esta estrada circular, quando ela foi feita, os fundamentos foram apresentados, eram precisamente esses. Mas hoje se está justamente a passar por cima daqueles fundamentos que estiveram na origem da estruturação dessas infraestruturas. E nota uma coisa, as portagens são colocadas aonde? São colocadas depois do restaurante Costa do Sol, que é lá onde mora a população. Mas a estrada circular abrange também toda esta zona da marginal. Se é para portagem, então que coloca a portagem na zona, por exemplo, do Bahia Mall, onde vai abranger muito mais gente, se esta for a questão principal. Para nós, estas portagens não têm razão de ser, porque a estrada foi feita com endividamento e os moçambicanos já estão a pagar. Se os dirigentes querem montar portagens, não tem problema. Tem que promover infraestruturas de tipo estradas e outras e colocar portagens. Obrigado. Muito obrigada. Vamos então ao nosso primeiro tema de debate. Continuo consigo, Dr. Novunga. O secretário de Estado, Gilberto Mendes, anunciou na última semana que o presidente da República, Filipe Nyusi, abdicou de participar na abertura dos Jogos Olímpicos de Japão em solidariedade às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Como é que olha para este posicionamento, para esta decisão do chefe de Estado? Não vi, porque não acompanhei as televisões. Mas um anúncio desses é um equívoco esse do secretário do Estado para o desporto. O secretário do Estado tem que anunciar o que vai acontecer, não o que não vai acontecer. Em governação se anuncia o que vai acontecer. Tem que dizer quem são as pessoas que vão chefiar a delegação de Moçambique a Japão, sendo necessário tal coisa. Em tempo de Covid, estamos neste momento na terceira vaga da Covid-19, que afeta o mundo inteiro. Não creio que seja plausível estarmos aqui hoje a discutir de uma viagem para o Japão, que vão lá os atletas competir. Quando a Lourdes Mutola ganhou a medalha de ouro em Sydney, não foi acompanhada de dirigentes. Ela foi competir. Deixem os atletas irem competir e que o secretário do Estado para os desportos se concentre em desenvolver o Moçambola e o presidente da República não deixa de ir fazer uma viagem por solidariedade por causa do conflito que temos em Cabo Delgado. É tarefa principal do chefe do Estado resolver os conflitos do nosso país. Aquilo que ele faz não o faz por solidariedade, faz por dever constitucional de o fazer. Então, só para dizer que num ano onde as nossas crianças não estão a estudar por causa da Covid, ano passado nossas crianças transitaram de classe sem estudar por causa da Covid, o assunto não devia ser esse que preocupasse o secretário do Estado. Haver muitos outros assuntos. Julião Arnaldo, qual é a sua opinião? Bom, eu penso que é uma decisão sábia do chefe de Estado no rolo das preocupações que existem na solução dos problemas que neste momento que o país atravessa, tenha dispensado a participação na abertura dos Jogos Olímpicos do Japão. É para chamar a atenção que ele não vai lá, ou melhor, ia para os Jogos Olímpicos a convite dos seus homólogos e, acima de tudo, fazia parte de uma lista de chefes de Estados que haviam sido chamados para fazerem parte deste evento de magnitude internacional, que também tem a sua importância do ponto de vista desportiva, social, até econômica. Mas dentro do conjunto de prioridades,
o chefe do Estado, no seu mais alto critério, entendeu que deveria relegar esta viagem, delegando, obviamente, a outros membros do governo, e ficando em Moçambique a se concentrar para os vários problemas que o país tem, e em particular o problema do conflito de Cabo Delgado e da junta militar na Zona Centro, com vista a encontrar as melhores soluções para a sua solução. É para chamar a atenção de que não é a primeira vez que o chefe do Estado o faz. Eventualmente, em outras ocasiões, não foi publicitada como foi o feito, e até acredito que a transcrição que o secretário de Estado tenha feito, aqui sim concordando com o Dr. Novonga disse, o fundamento não tenha sido bem explorado. Mas, de uma ou outra forma, penso que com esta atitude o chefe do Estado demonstra sentido de Estado e de responsabilidade, da consciência permanente de que, apesar de despesar, há uma responsabilidade interna e, sobretudo, que diz respeito ao conflito de Cabo Delgado, que requer um esforço conjugado e, sobretudo, dele como o mais alto magistrado desta nação. Silvério Ranguano, como disse o Dr. Novonga, sendo um dever constitucional do chefe de Estado, esta decisão que tomou em não participar dos Jogos Olímpicos de Japão, alegando solidariedade às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, é sábia? Eu penso que temos que distinguir a situação do secretário de Estado, não é? Que está a dirigir o desporto, a tentar ter alguns resultados, nas do boxe. Portanto, isso é o que ele está a fazer e podemos todos concordar que está a dar. Não. Agora, outra coisa é o presidente do Estado, é o chefe do Estado que primeiro quer cuidar da sua saúde, porque afinal de contas a Covid não escolhe se é chefe de Estado, se não é chefe do Estado, ele ataca. Portanto, acredito que também os seus médicos podem ter lhe advertido que a situação sanitária no Japão não é das melhores. Sim. E como nosso presidente, é bom ser, de fato, não vai se colocar numa situação de risco, porque não seria só ele. Seria colocar-se de risco ele mesmo, como também aqueles que o acompanham, assessores, ministros, portanto, ajudantes de campo e por aí fora. Portanto, eu penso que cuidar de saúde é responsabilidade mesmo de cada um. Mas a saúde dele também afetar a saúde de outras pessoas. Penso que é uma escola razoável para qualquer... A mim não me... Sim, na sua perspectiva não vai por causa da Covid. Quer dizer, eu não quero saber se é por causa disso, mas sabemos que o Japão, a condição do Japão em termos de Covid não é das melhores. Pois. Agora, se de fato alguém que ia viajar para o Japão, neste caso é o chefe do Estado, avaliou e viu que as condições de saúde não são das melhores, eu penso que é normal que o faça. Mesmo eu, se me convidasse a viajar para o Japão, neste momento não ia, por causa mesmo do Covid. Agora, se olharmos a questão da nossa equipa olímpica, a pergunta que nós podemos fazer é: o que é que temos para mostrar no Japão? Porque este é o outro lado. Você é chefe do Estado, vai com uma equipa e não tem nenhuma modalidade praticamente, tirando o boxe, um pouco agora com o futebol de praia, mas também não são as modalidades essenciais. Mas sabemos que em todas as modalidades, de fato, não temos desporto, nem temos competitividade. Também seria uma vergonha. Portanto, o chefe do Estado que fosse para lá acompanhar uma equipa que já se adivinha que não vai trazer nenhuma medalha. Por este lado, também penso que eu também não iria se soubesse que no meu país não há capacidade competitiva, não desenvolvemos nenhum desporto, não temos nada para mostrar, também ficaria por terra. Acho que isso é normal, qualquer um que percebe que não houve uma promoção, não houve um trabalho, não há espírito de competitividade, não há campeões, não se investiu no desporto. Logo, não há nada para mostrar. Agora, as outras nações que têm campeões olímpicos, que vão lá para competir, quer dizer, têm coisas para mostrar, até têm orgulho de estar lá, até aí se justificava enfrentar o Covid para mostrar alguma coisa. Agora, neste caso,
Portanto, não há mesmo nada para mostrar e não havendo nada para mostrar também. Não faz sentido. Penso que não faz sentido. Então, acho que nem precisaríamos chegar a Cabo Delgado. Olhando estas circunstâncias, era lógico que não há nada para mostrar. Eu me lembro uma vez que, acho que foi nos Jogos Olímpicos, tínhamos um atleta e havia 11 dirigentes desportistas. Portanto, a gente percebe que uma delegação com 11 componentes, mas só com um atleta. Por quê? Para ir aos Jogos Olímpicos é preciso ter certas marcas, é preciso atingir alguns níveis. Agora, se não são atingidos esses níveis, a pergunta que eu vou fazer, são quantos atletas moçambicanos vão para lá, não é? Portanto, se o chefe do Estado vai, estamos a dizer que vamos ter no mínimo 20, 30 pessoas que acompanham o chefe de Estado. Agora, se trouxer 10 atletas ou 3, qual é o sentido que se vai? Portanto, eu penso que nem precisamos falar de Cabo Delgado. É importante que o chefe do Estado, de vez em conta, nos lembre que há problemas em Cabo Delgado, que é da sua responsabilidade em primeiro lugar. Isso é importante que o faça, mas não consigo ver uma ligação entre uma situação em que há Covid, qualquer homem que quer cuidar de sua saúde não se meteria lá. Não temos nada para mostrar, qualquer dirigente não iria acompanhar uma situação em que quais são os seus atletas? O que é que você diz? Nos nem bronze, então parece. Doutor Mafunga, há vários relatos a apontarem para o sofrimento dos deslocados em vários pontos do país. O CDD disse em boletim na última semana que os deslocados em Manica foram abandonados pelo governo e dormem ao relento neste frio. Com esta decisão que Filipe Inhosse tomou, que comentários? Sim, mais uma vez, muito obrigada. E Manica está-se a notabilizar não somente por essa notícia negativa, mas por onda de violência doméstica. Esta semana que termina, recebemos a denúncia que isso viralizou de uma menina que foi esquartejada pelo parceiro na sua casa. Uma menina, penso que de 17 anos, que primeiro é uma situação de união prematura, que resultou depois em que ela fosse vítima de atos macabros, como tinha a cabeça completamente rachada. E hoje recebemos outra denúncia de uma menina quase na mesma situação. Então, Manica está-se a notabilizar não somente pelos deslocados internos que estão a ser abandonados pelo governo, mas também situações de violência doméstica. E o nosso comentário em relação a esse assunto em particular do Estado moçambicano que abandona os deslocados internos. Isso tem duas dimensões. A primeira é que a província de Manica, aí só fala, são aquelas que mais se tem ressentido deste conflito de baixa intensidade desde que se assinou o Acordo Geral de Paz a esta parte. Este conflito, ele falou da junta militar da RENAM, liderada aparentemente por Mariano Nhongwa, que tem estado a criar instabilidade naquela região, com consequências graves, dentre elas essas. E cabe ao Estado proteger os seus cidadãos. Cabe ao Estado proteger a todos os cidadãos. Não somente estes são vítimas de violência doméstica, mas também esses que são vítimas do conflito, que cabe também ao Estado e ao governo resolver. Cabe ao Estado e ao governo resolver o conflito. Não vale a pena gritar, não, Mariano Nhongwa, cabe sim ao Estado moçambicano resolver o conflito. E cabe ao Estado moçambicano atender a todos aqueles que são vítimas desse conflito. Podemos gritar, falar muito, mas todos os conflitos são causados pela maneira como se governa uma sociedade, um país. Mantém o posicionamento de que os deslocados foram realmente abandonados pelo governo? Claramente foram abandonados. Continuamos a condenar isso e falamos com as autoridades, não desmentiram a informação. Então, isso é uma situação.
A outra, colar isso a essa ideia anunciada pelo secretário do Estado de que o presidente não vai para Japão. Deixa-me distinguir duas coisas. Uma é a decisão que o presidente pode tomar de que não vai para o Japão. A outra é essa informação ser comunicada pelo secretário do Estado para os desportos de que o presidente não vai e as razões que apresenta. Há muitas coisas que o presidente desmarca que não ficamos a saber. Portanto, desmarcou, não ficamos a saber. Aquilo que interessa ao público é o que o presidente vai fazer e não o que não vai fazer. Me parece que a forma como esta notícia está a ser dada, a importância, é para justificar que o secretário do Estado depois viaje para o Japão. Não vejo outra razão aí de evocar aqui o presidente. Tenho estado a ver um elevado escovismo, um pouco por toda a administração e o governo. Vi uma situação caricata, por exemplo, onde um secretário do Estado levou, sabe o que é essa coisa de banner sobre um evento e colocar lá no meio a fotografia do presidente da República? Não. Escutem aqui. O Estado tem protocolo próprio. E esse protocolo não muda porque hoje é este ministro, hoje é aquele ministro que escova mais ou menos. As fotografias do chefe do Estado, como símbolo, são colocadas num sítio próprio, no gabinete e nas instituições. É lá onde que ficam. Quando há evento público, até pode cair, alguém pode chutar e parecer que desrespeitou a fotografia do presidente. Então, há um grande escovismo. Mas este escovismo, em particular, é para justificar que o secretário de Estado legitime a sua ida desnecessária para o Japão. Aliás, já tinha estado no Senegal, os miúdos estiveram a ganhar. O secretário de Estado e o presidente da federação foram lá. Aí os miúdos perderam. Então, se calhar, deixar os dirigentes, os miúdos, os desportistas vão lá. E também evitar que em todo momento é chefe de Estado, é chefe de Estado. Não. Você foi nomeado secretário do Estado, é você que vai viajar, viaja você e justifica que vai viajar utilizando as competências que te foram atribuídas. Então, há um excesso de escovismo. Mas este em particular é mesmo para legitimar que ele viaje para lá para o Japão, por um lado. Por outro, a situação dos deslocados deve ser atendida. No caso de Manica, é o INGD que tem que atender a situação dos deslocados internos. E nós denunciamos a situação, enviamos a publicação a essa entidade para tomar conta, porque fizemos-lo para que possa rapidamente atender as pessoas que são não necessitadas. Não o fazer configura uma clara situação de violação de direitos humanos e é isso que nos interessa denunciar. E gostaríamos do debate ser dissociado de constantemente se recorrer à figura do chefe do Estado. O presidente foi eleito por nós, todos os cidadãos. Conhecemos o nosso presidente e sabemos em que momento o trazer para debate público. Julião Arnaldo, mesmo para terminarmos este tema, tem esta mesma percepção de que os deslocados em Manica foram abandonados pelo governo? Bom, primeiro, se calhar antes de responder à questão que coloca, permita primeiro lamentar, perceber que existe eventualmente um déficit de informação em relação à ida do chefe de Estado ao Japão para a inauguração dos Jogos Olímpicos. E ele foi convidado, segundo consta, como chefe de Estado, a par dos outros chefes de Estado dos outros países foram convidados de honra para este evento, não para representar a seleção, as seleções nacionais ou as equipas que vão representar o país. Porque estas, como devem estar avisados, temos um Comitê Olímpico em Moçambique, que é responsável pela gestão dos atletas que irão ao Japão. Temos as respectivas federações que, ao seu tempo, irão indicar as equipas técnicas ou aquelas que irão acompanhar a delegação de Moçambique, sem prejuízo, obviamente, ao Conselho de Ministros indicar quem deve representar o Estado moçambicano nesses Jogos Olímpicos.
é preciso clarificar e que fique definitivamente dissipada essa dúvida que senti aqui na mesa, de que o chefe de Estado ia representar as seleções olímpicas. 2. Moçambique, apesar de todos os constrangimentos que nós conhecemos, felizmente, os vários Jogos Olímpicos, sobretudo os últimos Jogos Olímpicos, faz-se representar por seleções coletivas, nesse caso, sessão com seleções coletiva ou de forma individual, aos Jogos Olímpicos. Nunca precisou a presença do chefe de Estado para legitimar a sua presença nesses eventos. E mais do que isso, é preciso lembrar, vi o Dr. Longuena, me pareceu que está um pouco equivocado, não entendo bem da área do desporto. Há duas seleções, há duas modalidades que vão neste momento para os Jogos Olímpicos. Por exemplo, a modalidade de boxe, que vai pela primeira vez aos Jogos Olímpicos, que vai dar um cunho e orgulho para o Estado moçambicano. A seleção do futebol de praia, do vôlei. Portanto, o que está em causa aqui não é ir para lá representar as seleções, ir a convite da entidade e do Estado japonês como convidado de honra para o evento, apenas isso. E caberá às federações e ao governo de Moçambique indicar quem deverá melhor representar o Estado moçambicano. Em relação à questão de Manica, dos supostos refugiados internos abandonados, tenho dúvida até que ponto isso representa a verdade, porque do que sei, são 7.000 a 8.000 refugiados que estão em Manica, devido ao conflito movido pela junta militar, liderado por Mariano Nhongo, não aparentemente, porque aqui temos que indicar se é aparente, deveremos conhecer quem efetivamente está por detrás disso. Até agora, sabemos que quem lidera a junta militar é Mariano Nhongo. E a causa do conflito na zona centro, que chamamos aqui de conflito de baixa intensidade, é problema interno dentro da RENAM, e não o problema de governação, como o meu colega de painel tentou dar a transparecer aqui. Portanto, temos que ter a responsabilidade e o cuidado quando informamos, sobretudo, num programa de dimensão da Revista Nacional, tentar trazermos a verdade última, sob pena de subvertermos aquilo que é a essência deste debate. Dizer que em Manica há refugiados abandonados, eu tenho as minhas sinceras dúvidas, tendo em conta a experiência recente que eu tive em Cabo Delgado, em Nampula. Pessoalmente pude ter a oportunidade de viajar e conhecer os centros de reassentamento. E recentemente, quinta ou sexta-feira, num órgão de comunicação de concorrência, vi, por sinal, na província de Manica, o quadro de INGD nos centros de reassentamento supostamente abandonados, onde há, obviamente, cidadãos com problemas de mantimento, eventualmente que deve ser atendida. Aqui e acolá pode ser acertada, mas chamar isso de abandono, me parece que aqui há uma tentativa excessiva de desvirtuar, com vista, mais uma vez, desqualificar a ação do governo de Moçambique e, sobretudo, a forma recorrente e miserabilista como temos qualificado as ações do governo com vista a este conflito, quer de Cabo Delgado, quer em relação ao conflito da junta militar na zona centro de Moçambique. Bom, não sei. Queria só, como professor, como sabe, sou professor, há aqui que esclarecer, colega. Quando se está... Em Manica não há refugiados, há deslocados. Portanto, refugiados é uma categoria própria, que não é dessa que eu estou a falar. Eu estou a falar de deslocados, pessoas que dentro de um território, o mesmo território, saem de uma parte para outra a fugir de uma situação que lhes põe em perigo de vida. Esses, os deslocados internos, que têm um tratado próprio de Kampala, sim, estão numa situação de abandono. Nós falamos com o INGD, pelo que eu saiba, o ilustre aqui do painel não é funcionário do INGD, não é porta-voz do INGD, então é membro deste painel para debater. Então, tinha que se informar primeiro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu disse que o conflito movido pela junta militar tem que ver com a governação do país. Sou responsável por essa afirmação. E esclarecer aqui ao colega
governação não diz respeito a governo. Não. Governo é parte do sistema e processo nacional de governação. Governação inclui os partidos políticos da oposição, inclui o partido que está no poder, e inclui a sociedade civil, inclui todas as forças da sociedade, organizações, instituições, etc., da sociedade. Isso é governação. A maneira como a sociedade se organiza para gerir os seus assuntos públicos. Isso é governação. Chama-se Léo, né? Leno. Exatamente. Mas governação é essa governação que está no centro do conflito. Não é o governo. Sim, não sei se vocês percebem. Sim, Ronguan. Eu não acredito que o Gilberto Mendes, Sua Excelência do Estado, queira viajar. Por uma pessoa que já viajou, como pessoa da cultura, como pessoa desportista, penso que vão fazer justiça a ele neste sentido. Agora, é verdade, estou convencido que mesmo um pai de família, mesmo um responsável de uma associação, mesmo um responsável do bairro, se sabe que os seus pupilos não têm capacidade competitiva e são convidados para ir competir num outro bairro, há de ter vergonha de lá estar, por perceber que não, de fato, o que eu he de assistir, porque temos que reconhecer que mesmo isso pouco estamos a ter do basquete, começou agora com os Gilberto Mendes, mas não há, em termos do desporto em Moçambique, coisa que possamos dizer que nos orgulhamos. Portanto, penso que o chefe do Estado pode ter, sim, muitas outras razões para não ir, mas não podemos descartar a hipótese que, não havendo nada para mostrar, você vai estar no meio dos outros chefes do Estado, dirigentes, o meu país ganhou, vai ter ouro em basquete, vai ter ouro no futebol, vai ter ouro, e você fica ali. Temos que reconhecer que não honra qualquer pai, nem qualquer responsável. Esta é, infelizmente, a realidade de Moçambique. Não há nada para mostrar e sabemos que se tivermos bronze em alguma modalidade já é milagre, já será uma grande razão para celebrar. Vamos então ao nosso segundo tema, que é a situação das linhas aéreas de Moçambique. Ronguan, em menos de 6 meses, a LM registra falhas técnicas nos seus aviões. Depois do episódio em Climane, onde o avião aterrou fora de pista, esta semana partiu um vidro em pleno voo. Que análise se pode fazer destas situações? Eu penso que é uma grande tristeza. Se nós considerarmos que as linhas aéreas de Moçambique já estão em rol de grandes escândalos na aquisição de aviões, portanto, até um dos escândalos ainda está em julgamento, em que se percebeu que a forma como se faz o procurement, que se faz as aquisições, não tem nada a ver com o bem da empresa, tem a ver com o encher dos bolsos. Não sou eu que estou a dizer, são os juízes que estão a julgar um caso evidente de corrupção. Sabemos todos também os milhões de dólares que têm sido injetados nesta companhia que, efetivamente, qualquer indivíduo que voa nas linhas aéreas, ou o voo está adiado, ou era aquela hora, já não era, quer dizer, ou muda de rota, quer dizer, temos que reconhecer que, infelizmente, não estamos bem servidos nas nossas linhas aéreas. Eu penso que se há uma empresa que o Estado devia intervir, até se calhar chegar ao extremo de extingui-la, se calhar era esta, porque tudo o que nós ouvimos desta empresa são mesmo histórias muito tristes e dramáticas. Nós sabemos também que a área de aviação é aquela área em que a questão da segurança tem que estar aprimorada, tem que estar no topo. Há bem pouco tempo nós tínhamos sido proibidos de viajar em outros países e havia até vozes que diziam, não, lá estão a nos excluir porque somos africanos. Portanto, mas isto mostra que não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a incúria e a incompetência
dos gestores desta empresa, porque não se justifica que em menos de 2, 3 meses tenhamos esta situação toda. E isso agrava-se porque as alternativas que nós temos são muito poucas. Pois. E sempre que outras empresas tentaram entrar neste mercado, vimos que não deu certo. Parece-me que a colaboração também, o monopólio, parece que as próprias linhas aéreas têm muito interesse em ter um monopólio, mas, por outro lado, não têm capacidade. Portanto, eu penso que isso só vem mostrar toda a crítica que tem sido feita de que, efetivamente, nós precisamos de melhores gestores, nós precisamos de um governo que tenha, de fato, a capacidade de gerir, que tenha a capacidade de nomear as pessoas certas, que possa colocar procedimentos, porque o que nós temos visto, não só nas linhas aéreas, mas um pouco por todas as empresas. Aliás, o próprio governo já está a reconhecer isso, já começou um processo de extinção de várias empresas, que não começou de hoje, não é? Portanto, sabemos quando o governo entrou, não tendo capacidade, começou com a história de que vai escangalhar o aparelho. Não sei se é este contínuo ou se é uma reminiscência deste escangalhamento ao aparelho produtivo, ao aparelho burocrático do Estado, mas é um assunto que simplesmente é lamentável, e tão lamentável quando não temos outras alternativas. Portanto, eu penso que isto chama a atenção para quem é de direito, para o governo, começar a refletir seriamente pela forma como estas empresas estão a ser geridas, porque assim não dá. Julião Arnaldo, olhando para estes 2 últimos episódios, em menos de 6 meses, também para o historial da LAM, é de fato falta de competência dos gestores, como disse Rongoana? Permita-me, antes de responder a pergunta, só para em relação ao tema anterior, se em algum momento teria dito refugiado e não deslocado, foi um lapso, o qual agradeço a correção. E em segundo lugar, o jogo de palavras que o professor Adriano Mvunga tenta trazer em relação à governação, dispenso comentários, porque sabemos qual é, na verdade, o objetivo último. Em relação à LAM, a LAM é um problema, de facto, preocupante, tanto que o governo já veio a público através do IGEP, que não é governo, mas que é parte da gestora das empresas participadas, das empresas públicas, a fazer referência da necessidade de se reestruturar o tecido empresarial do Estado. E a LAM é uma das empresas que estão, das estratégicas, que está no rol das empresas a serem intervencionadas com vista a melhorar o seu rácio e, sobretudo, no que diz respeito à prestação de serviços e no final, obviamente, deve ser uma empresa rentável para o Estado e não ser uma empresa que, como está acontecendo neste momento, está em falência técnica. E o que aconteceu na semana passada, semana não falha, é resultado destes problemas crónicos ou cíclicos, digamos até de gestão, que tem acontecido na LAM, qual todos concordamos em relação à necessidade de se encontrar uma plataforma ou um mecanismo que, num breve trecho de tempo, o governo possa encontrar a alternativa para que a LAM volte a ser aquela empresa pública de transporte e de bandeira que sempre nos orgulhou nos últimos 30, 40 anos. Daí que defendo também a ideia de, não havendo alternativas face àquilo que acontece neste momento, possamos encontrar as várias hipóteses, e até fazendo analogia que está a acontecer pelo mundo afora em relação à gestão das empresas, sobretudo aéreas, e sobretudo neste contexto da Covid, em que a indústria da aviação civil entrou toda ela em colapso, sem querer aqui, mais uma vez, ser chamado advogado da LAM, mas dizer que há soluções ou há alternativas que o mundo já tentou adotar quando empresas estratégicas como a LAM
entram em quase pré-colapso. Eventualmente passaram pela concessão desta companhia setor privado, com participação mínima do Estado, onde é gerida de forma privada, ou mesmo... Então, privatizar a privatização é uma solução? Pode passar por aí. Ou a primeira concessão, parte das ações da companhia, ao estilo que foi feito em Angola, com a TAG em relação à Emirates, onde tinha 51%, 49% do Estado angolano, e aconteceu também em Portugal em relação à TAP, que foi concessionado de 51% e 49% do Estado português. Moçambique pode adotar essa hipótese. Outra hipótese pode passar pela privatização na totalidade dos ativos da LAM, se outra solução não existir melhor para a solução. Porque, falando da LAM, é a única empresa moçambicana de aviação civil e de bandeira que, neste momento, começa a colocar dúvidas em relação à componente de segurança das pessoas. E Moçambique não pode dar-se ao luxo de ter uma empresa de aviação que de forma permanente não oferece segurança, quer aos cidadãos, e muito menos é parte do negócio. Por exemplo, nós neste momento tínhamos grande esperança em relação à questão do gás em Cabo Delgado, com a Total e as outras empresas adjacentes ao negócio, que se a LAM fosse uma empresa, digamos, de credibilidade, poderia ser uma das alavancas para o processo de transporte para as áreas. Portanto, eu penso que aqui temos que, primeiro, ter o cuidado de dar o tempo suficiente para que o IGEP, dentro da estruturação que está a fazer, encontre o melhor modelo para a recapitalização da LAM e, na ausência dessa alternativa, eventualmente podermos avançar por outros processos que possam garantir, primeiro, que o Estado não continue a perder mais dinheiro a injetar a uma empresa que, de forma cíclica, vai dando prejuízo e até derrapai do ponto de vista econômico, mas também cada vez mais fica assente a questão da segurança, com os vários incidentes. Felizmente, ainda não tivemos acidente de grande voo, retirando aquele que foi da estação do voo de Angola, para proteger os interesses do país, sobretudo da questão da segurança da aviação aérea. Dr. Novunga, uma empresa que quase que opera sozinha no mercado. A situação é tão grave que o CDD, por sua vez, enviou uma carta à autoridade da aviação civil de Moçambique. Sim, muitíssimo obrigado, sim. Mas antes queria esclarecer aqui ao Lennon. Sei que é licenciado, o Lennon. Então, tem que ter cuidado. Quando nós falamos em governação, não há jogo de palavras aí. O que diferencia as sociedades é a maneira como elas são governadas. Governação, não há jogo de palavras aí. Quando falamos em governação, por exemplo, estamos a falar da capacidade do Estado em ir prender Mariano Nhongo. A capacidade que o Estado tem em ir prender Mariano Nhongo. Amanhã, que é segunda-feira, você vai ver polícia municipal a perseguir senhoras, a arrancar banana, ver polícia de proteção aqui a bater pessoas. Mas quando chega a hora de ir pegar Mariano Nhongo, já não vão. Isso é governação. A capacidade que o Estado tem para ir prender aqueles que você acha que são malfeitores, como o Nhongo que está ali. Já disseram, não, está onde? Está onde? Vai pegar então. Você como Estado. Você tem escuta, o Estado tem um monopólio de utilização da força física numa sociedade. Mas está um indivíduo a distorcer a ordem pública, segurança. Então vai pegar. Isso configura a governação. Não há jogo de palavras aí. É bom ler um pouco. Então, em relação a este assunto, da LAM já debatemos outras vezes aqui. E a LAM não começou agora. Começou por matar pessoas que iam para Angola. Um voo da LAM, um avião novinho em folha, acabado de adquirir, a National Geographic já fez uma reconstituição do voo e mostra claramente que aquele é um ato de assassinato. O avião
em perfeitas condições de voo, foi levado para o chão pela pessoa que tinha a responsabilidade de o conduzir em segurança e levar as pessoas para o seu destino. Esse é o primeiro. Depois tem os casos que indicou. Sim. Ora, o último caso é gravíssimo. O de Quelimane é normal que saia da pista. Mas este desta semana, não. O vidro abriu-se. O avião em pleno voo. Isso é um caso de segurança extrema. Os aviões da LAM deviam ter sido colocados no chão imediatamente. Mas não, continuamos porque não é possível, não há alternativa. E isso, novamente, tem a ver com a maneira, com a governação, Leno. Né? Você pode buscar imagens, vai ver ministros que nós tivemos aqui no nosso país, dos transportes e comunicações. Desde aquele que entrou na cadeia, como se chama? O Mungwambe. A seguir foi o Zukula. Depois veio o Mutis. Todos estes ministros foram contra a ideia de liberalização do espaço aéreo em Moçambique. Foram contra esses ministros todos, defendendo o monopólio da LAM. Veio uma companhia, Air Corridor, estava a fazer trabalho, foi sabotada. A Ethiopian entrou, está a operar em condições muito difíceis. Estão a dificultar as operações, a Ethiopian. Então, por que estão a fazer isso? Porque querem ter uma LAM, mesmo deficitária, a funcionar, porque serve aos dirigentes, serve à elite deste país. A LAM continua a ter o monopólio? A LAM, mesmo com a Ethiopian a funcionar, você vai ver as rotas que foram dadas à Ethiopian e a forma como a LAM rapidamente mudou os seus horários para dificultar as operações à Ethiopian, justamente porque os dirigentes, a elite política deste país quer continuar a ter a LAM a servir os seus interesses, porque não pagam. Um avião que se abre o vidro a andar, isso denota falta de manutenção. É falta de manutenção porque não tem dinheiro. Não tem que ver, como disse aqui o Lennon, com a situação de Covid. Não. Muitas companhias no mundo ficaram paradas porque há uma crise. A South Africa Airways está ali, mas não se abriu o vidro. Portanto, se abriu o vidro por falta de manutenção. Falta de manutenção porque não há dinheiro, mas também pela maneira como as empresas são geridas. É só olhar para os dirigentes que são colocados para gerir empresas públicas. Tive possibilidade de ver o Conselho de Administração da empresa ENH. Uma das mais estratégicas empresas públicas em Moçambique hoje é a ENH, porque é dali onde os moçambicanos podem ter a barriga da miséria com os investimentos na bacia de Rovuma. Mas a começar pelo PCA, que é uma pessoa muito boa, trabalhou muito neste país, o PCA da ENH, mas devia estar na reforma. Devia estar na reforma. Olhas para o Conselho de Administração, tem incluindo pessoas que têm processos contra a corrupção contra eles. Então, a forma como, novamente, a governação é feita neste país não permite eficiência, não permite eficácia, justamente porque isso é para servir aos dirigentes, ao consumismo elitista dos dirigentes e contra o interesse público. É aqui onde está o problema. Bem, vamos ao nosso último tema, que é a condenação de David Simango. Severo Ronguane, o antigo edil do município de Maputo, David Simango, foi condenado a 18 meses de prisão por ter cometido crimes de aceitação de oferecimento ou promessa e abuso de cargo e função. Mas a pena foi convertida em multa, o que significa que David Simango não vai cumprir uma pena de prisão efetiva por corrupção. A questão que não quero calar é, afinal, o crime compensa? Qual é a sua percepção? Bem, já foi um passo ter havido um julgamento e, pelo que se percebeu, é que, para além desta condenação convertida em multa,
o telemóvel vai reverter em favor do Estado e, para além disso, também as próprias rendas. Portanto, eu penso que, comparando realmente aquilo que está a acontecer na justiça moçambicana, em que um pilha galinha, pode ficar 2 anos, 3 anos, até sem nenhum julgamento. E se nós compararmos efetivamente os danos que alguém roubou cabritos e até se for numa aldeia, amarrado, até morta a pessoa, mas olharmos de fato este valor envolvido para o caso, portanto, de fato fica aquela sensação, mas se considerarmos que estamos num país onde, graças à impunidade, sobretudo aos crimes do colarinho branco, acaba pensando que pelo menos aqui se fez alguma coisa, pelo menos... Então, para si houve justiça ou não? Bom, eu como não conheço o caso no seu todo, não quero de fato fazer esse juízo de valor, mas o que facilmente vem à tona é comparando os danos, porque nós temos pessoas que são presas, olha, como foi referido, a forma como mamanas que vendem nos mercados são presos, jovens, metidos à força embaixo de um carro. E se você quer saber que a pessoa vai vender um pente na via pública e depois percebe, bom, quem é que afinal dirige os tais municípios que prendem pessoas porque vendem na rua pública, são capazes de violentar senhoras, meninas, jovens, claramente pobres, porque estava a vender crédito na via pública, e depois saber que estas mesmas pessoas, que são eles que são os DJ desta máquina toda, depois apossou-se de uma flete, apossou-se, não avaliando quase $500 milhões, depois para um julgamento, para pronto, bate-se nas costas, para não tornar mais a fazer isso, para a próxima, cuidado, pronto, vai lá para casa. Mas, quer dizer, fica de fato aquela sensação de que as informações, as imagens que nós vemos no dia a dia, quando há sentenças desta natureza, fica sempre aquela amargura, fica sempre aquele sentimento de que será que está a ser feita a justiça, será que efetivamente é este Moçambique que nós queremos, para onde é que este país caminha, que tipo de governantes, que tipo de dirigentes, afinal de contas, são estes. Em última análise, aviva-se mesmo aquele desejo de que não, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, isto não queremos que aconteça. Então sonhamos, precisamos de uma nova esperança, de uma nova luz, porque estamos a olhar que realmente há justiça para os pequenos e há uma justiça para os grandes. E a justiça para os grandes é branda, a justiça para os pequenos é muito cruel. Julião Arnaldo, além de David Simango, foram também à barra da justiça, em menos de 2 anos, Paulo Vaal e Manuel Chaparica, indiciados por crimes de corrupção durante a gestão municipal. Do seu ponto de vista, qual é o grande problema nesta gestão que abre espaço para este tipo de crime? Bom, primeiro eu tenho que saudar o trabalho que é feito, está sendo feito pela Instituição de Justiça, e em particular o Gabinete Central de Combate à Corrupção e os tribunais, em relação ao fenómeno de corrupção. Corrupção, mal endémico que carcome os pilares do desenvolvimento e da edificação da nossa jovem democracia. E mais do que isso, vai ao encontro ao discurso do Presidente da República e do Governo em relação à eleição do combate à corrupção como uma das suas bandeiras neste quinquênio. O que significa que, ao aparecerem figuras de top, contrariamente àquilo que tem-se propalado, de pilha-galinhas e outro tipo de adjetivos que são achados, demonstra que a lei é cega e qualquer um que cometer falhas no processo de gestão que consubstancie em crime
possa ser levado a tribunal e possa ser julgado e condenado em função da gravidade ou do grau de participação neste processo. E o exemplo do ex-edil de Maputo e de Nampula e outros, é isso e prova. Mais que inequívoco de que o combate à corrupção, apesar dos pergaminhos que possam existir e o aperfeiçoamento que é necessário para que o país efetivamente atinja, no que diz respeito ao seu combate, a prevenção, se calhar, é o elemento essencial neste processo, estão a ser seguidos e encorajamos que as autoridades de justiça não baixem os braços, independentemente do nome das pessoas, se é titular de cargos públicos ou se é singular, seja feita a justiça de forma mais severa possível para desencorajar casos similares como este. E o caso do Edil de Maputo é tão enigmático como isso e vem, de certo modo, desmentir a teoria que nós já habituamos como já um disco riscado de que pessoas ligadas ao poder ou eventualmente à Frelimo não são levadas à base de tribunais porque existe um compadrio ou a justiça é manietada. Esta é a prova mais inequívoca de que o combate à corrupção é séria, com os desafios que podem ser encontrados pelo caminho. Daí devemos convocar a todas as forças vivas da sociedade moçambicana a abraçar esse desafio do Presidente da República e da Instituição de Justiça com vista a materializar uns objetivos que penso que é comum. Não quero acreditar que existam pessoas que querem conviver com a corrupção, porque esta sim mina o nosso desenvolvimento, mina as aspirações do povo moçambicano. Dr. Nvunga, qual é a sua opinião? Que mensagem se transmite num contexto em que a sociedade exige pena exemplar aos servidores públicos? A mensagem que se transmite é de que o governo de Moçambique acarinha a corrupção, promove a corrupção e os seus mais altos dirigentes dela se beneficiam. O caso do ex-edil da cidade de Maputo, se diz que houve julgamento, não vi, mas são duas coisas aqui. A primeira é escandaloso que se diga que o edil de Maputo, o ex, foi a julgamento por causa de um apartamento ou uma coisa assim. Os desmandos no município de Maputo, durante o seu reinado, destruíram a cidade de Maputo. A cidade de Maputo está em característica, destruída. Olha, duas coisas. A começar pelo crime ambiental que se comete ali no Mangal. Que é um crime ambiental, com o risco de o mar levantar em forma de tsunami. Toda aquela região é inapropriada para a habitação. Foi distribuída, incluindo as pessoas do setor da justiça, pelo edil Simango. Essas pessoas todas receberam terrenos naquela zona, contrariando as mais básicas regras ambientais. Olha para a cidade de Maputo aqui assim, onde é que tem espaço verde aqui? Todos os parques onde os nossos filhos, nossos sobrinhos brincavam, estão aonde? Estão vendidos. Olha para os prédios que estão a nascer, prédios de 10 andares, onde tem casas de direito de chão ao primeiro andar. Está tudo aqui. Foram distribuídos nesse tempo, por corrupção. Você conhece a estrada que sai da UEM, na Júlio Nyerere? Então, aquela estrada é uma estrada que foi feita com corrupção. É uma estrada que foi feita com corrupção. Grande corrupção. E estava dizendo, não, houve julgamento de um apartamento e depois é inocente. Não. A população de Moçambique já está humilhada. Veja a portagem que estão a fazer. No lugar de fazer infraestruturas, essa estrada foi Guebuza que fez. Com roubalheira, mas foi Guebuza que fez. Com dinheiro público. A gente esperava que não, o governo
fizesse uma estrada para uma direção e colocasse portagem. Não. Estão a colocar 4 portagens para impedir o desenvolvimento, para matar o desenvolvimento. E hoje estão a dizer, não, estamos a combater a corrupção, estamos a julgar Simango. Não, a julgar Simango por causa de um apartamento e depois aparece lá o advogado dele. O advogado do Simango foi funcionário público. Enquanto foi edil, o Chamba foi jurista do município. Nem devia estar aí nesse processo. Pago com dinheiro público. Pago com dinheiro público. Então, primeiro, o governo de Moçambique acarinha a corrupção. Este deve ser o governo onde os ministros estão empenhados a fazer corrupção. Este. De todos os governos que já tivemos, este é aquele onde descentralizadamente os ministros estão a expropriar o Estado. Incluindo através dessa portagem que estão a fazer aí, essas portagens. Esse é o primeiro ponto. Acarinha a corrupção, promove a corrupção e na linha da frente estão os ministros. Por um lado. Por outro lado, dizer que a justiça funciona, não funciona. E no caso deste julgamento não funciona. Também porque os dirigentes da justiça receberam terrenos lá, naquela zona toda. E se há dúvida, podemos mostrar. Não. Quem está a falar aqui sou eu, deixa falar as minhas coisas, mas falar as suas coisas também, no seu tempo. Pode terminar, doutor, já não é? fechar o Então, programa. essa questão do fundão, não houve, eu prefiro pensar que não houve julgamento. Não houve julgamento. Foi uma sessão de promoção de importância. A lei fala de tráfico de influência. Creio que este julgamento foi o tráfico de importância, exibição de importância. Isso é o que vi neste processo aqui. Muito obrigada. Chegamos ao fim da Revista Nacional. Uma vez mais, muito obrigada, doutor Adriano Novunga, que é diretor do CDD, Julião Arnaldo, que é analista político, e Silvério Ronguane, académico. Boa noite, até a próxima semana. É sempre um prazer estar em vossa companhia. Voltamos próximo domingo. Boa noite.